Retornamos com o UFC Entrevista, hoje com a presença de Agostinho Gossa. Agostinho, você acha que se tivesse seguido a carreira jornalística em São Paulo, teria o mesmo sucesso que aqui em Fortaleza? Não, primeiro que aqui eu não acho que foi um sucesso, eu acho que foi uma coisa vibrante, mas não acho que tenha sido sucesso não. Eu ocupei cargos importantes e tudo, não posso me queixar. Mas São Paulo talvez eu teria o mesmo caminho, porque eu trabalhei na Rádio Tupi de São Paulo, foi um estágio que eu fui muito bem. Eu escrevi um jornal de domingo, de 1 hora, na Rádio Tupi, fui redator do grande jornal Falar Tupi ainda, e tive um tempo na Folha de São Paulo também, levado pelo meu professor Emílio Nogueira, que logo depois do Audálio Dantas, que seguramente meu amigo, um dos jornalistas mais importantes do Brasil, que enfrentou a ditadura em São Paulo, né, com a morte do Herzog, logo depois da saída do Audálio do sindicato, esse meu professor, Emílio Nogueira, assumiu e ele me levou então para fazer estágio na Folha. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tive excelentes professores. Eu sou apaixonado pelos professores que tive na faculdade. Foram muito importantes na minha formação, na formação do meu caráter, da ética profissional. Eu fui muito bem formado. Os seus alunos, eles também comentam serem apaixonados pela sua figura como professor. Muito obrigado. Como é que era assim, a metodologia preparada, a forma como você escolhia, o método de dar as suas aulas? O que tinha de tão temperado nessas suas aulas? Não, primeiro que eu nunca preparei uma aula na vida. Né? A única vez que eu preparei uma aula não deu certo. Então, assim, bom, eu sou um fracasso nesse negócio. Não vou servir para professor se tiver que preparar a aula. Então, eu adotei uma metodologia totalmente diferente, que não tem prova, o aluno não faz prova, ele tem que aprender tem que aprender a escrever, desenvolver os talentos. Aliás, não ensina a escrever. A pessoa já tem que vir com essa capacidade. O que eu faço é moldar essa pessoa para o estilo jornalístico, que é outra coisa. E a minha aula é divertida porque, como eu não faço chamada e prendo a atenção do aluno pelo conteúdo, não fico de bedel, né, e gosto de fazer o aluno crescer. O aluno, ele chega na universidade, ele vem daquela visão do colégio, né? O pai, que hora chegou, que hora saiu, para onde está. A universidade é outra coisa. E aqui, então, você tem que quebrar a castanha mesmo. E às vezes, quebrar a castanha dói, né? E tem um professor que vai fazer isso, eu acho que é uma coisa, para mim, me colocaram lá, porque eu tenho esse jeito, né? Mas nunca magoei ninguém, pelo contrário, sempre fui amigo dos meus alunos, nunca deixei ninguém magoado. E eu era um professor duro, né? De exigir essas coisas. Mas a minha metodologia é a seguinte: apertava no começo, depois afrouxava no fim, né? Porque você dá o susto para o camarada sentir o que é a profissão. Depois você relaxa para ver se ele aceitou a incorporar aquele espírito do jornalismo, né? Agostinho, falando nessa questão da sala de aula, você algumas vezes rasgava os textos, né, dos seus alunos. E mesmo assim, mesmo essas pessoas que passaram por essa situação, te amam e continuam te amando. A que você explica isso? Rapaz, é o sofrimento masoquista. Porque realmente era uma diversão. Eu me lembro de alguns alunos, quer dizer, fulano, olha aqui seu texto, vai para lá do lixo. É o texto para lá do lixo. Então, era um sofrimento danado. Mas também, por exemplo, é o seguinte, ó, o aluno, ele vai crescer. Então, esse negócio de você dar um 3,5, depois somar mais 9, para dar 9 mais 3, dá 12, né? Divide isso por 2, não é isso. O aluno, ninguém é média de média. O aluno é um crescendo. Então, você dá uma nota de 2, 3 no começo, e depois ele vai lá na frente e vai tirar um 10. Porque ele vai crescer, ele vai amadurecer. O sofrimento tem que fazer ele amadurecer. Então, quando ele amadurece e chega no 9 ou no 10, o 3 é apenas a escada que ele começou. Então, o professor não tem que somar 3 mais 9. Ele é o 9, ele já não é mais o 3. Essa é a metodologia, quer dizer, o ensino tem que perder isso. Essa questão de grande reprovação do ensino, na escola média, né, no ensino médio e tal, é porque os caras não raciocinam, que a criança ela vai progredindo. Se você faz isso, e você vai vendo que ela vai progredindo, e vai enaltecendo esse crescimento, ela melhora. Então, isso na faculdade é importante também. E é uma coisa que eu adotei pessoalmente, não aprendi com ninguém, foi o meu instinto, né, que me levou a isso. Deu certo, porque eu sempre valorizei o aluno como um todo. Ele não é só aluno da minha disciplina. Eu sempre fui preocupado em dar trabalhos que não coincidissem com o período de provas de outras disciplinas. Eu perguntava, vamos marcar para dia tal. Dá certo? Dá. Se não der,
procura outra data, porque o aluno tem outros compromissos, né? Você não é o único professor dele, você é um dos professores. Então você tem que balancear essa sua exigência com a formação total do aluno. Eu tive uma aluna que ela me deixou fascinado. Ela foi minha aluna durante 6 meses, terminou, fez todas as disciplinas, teve as melhores notas, chegou para mim e disse, olha, professor, meu último trabalho, muito obrigado, eu vou estudar medicina. Por quê? Porque eu descobri que não tenho vocação para o jornalismo, agradeço isso ao senhor. E foi muito digna. Ela fez minha disciplina toda, nunca reclamou de nada. Eu achei assim uma coisa tão elegante da ponto de vista dela. Não, isso foi muito importante na minha vida, porque me deu o norte e descobri aqui coisas que eu não pensava. Então, você didaticamente você pode levar a pessoa a descobrir o avesso dela, né? E acho que essa é a riqueza de quem ensina, né? O senhor é uma pessoa muito prática que via a sala de aula como lugar prático também, de não preparar aulas até. Você acha que o jornalismo se aprende na prática ou a universidade é um formador de profissionais? A universidade é importante para construir o conteúdo. A universidade te dá uma possibilidade de você ter uma visão universal, por isso não na universidade. Você vê muitas coisas que você não imagina que existam. Cinema, teatro, música, gastronomia, né? Esse curso nosso aqui e tal, do ICA, Instituto de Cultura e Arte. Então, esse mundo, se você ficar sozinho, você não vai ter oportunidade de ver isso. Então, a universidade, ela te estimula a pensar, a refletir. Agora, quando você vai para o campo do exercício profissional, aí a prática é fundamental. Então, mais ou menos como um médico. O médico tem muita teoria, mas na hora que ele vai fazer a cirurgia, ele tem que saber onde vai cortar e onde vai costurar. Então, o jornalista tem que aprender a cortar e saber costurar. Né? Então, o jornalista exige esse conhecimento da prática, sim. E angulando isso para o lado do diploma, o que é que o senhor pensa da exigência de um diploma para o jornalista? Por mais que você defenda a necessidade de diploma, essa é uma coisa hoje que as próprias tecnologias estão destruindo. Hoje, qualquer um de nós é um potencial jornalista. Né? Aquela morte do Bin Laden, quando os americanos mataram o Bin Laden no Paquistão, o maior jornalista da época era um engenheiro que estava lá e viu o engenheiro paquistanês e jogou na internet a notícia de que ele estava vendo um assalto de tropas americanas, né? Helicópteros que estavam matando lá o Bin Laden. Então, esse foi o cara do dia. Então, nós estamos vivendo uma época que por que você vai ter diploma para poder se expressar? Agora, isso não quer dizer que você dispense o conhecimento de nível superior. Você pode estudar medicina, você pode estudar direito, e com esse conhecimento, você contribui para ter uma informação bem apurada. Então, essa questão do diploma é uma questão que está é uma categoria que está em modificação. Você não pode lutar contra o mundo que está evoluindo. Então, nós temos que pensar na formação do jornalista com nível superior, mas numa nova perspectiva profissional. Antes de encerrar a edição do UFC Entrevista de hoje, temos mais 2 depoimentos de pessoas que conviveram com o Agostinho, seus ex-alunos Demetri Túlio e Cláudio Ribeiro. Está naquela fase daquela primeira dúvida, rapaz, a gente vai seguir a nossa profissão, a gente vai seguir ou não, vale a pena, estão pagando bem, será que é o que eu gosto? O Agostinho é o cara que lhe injeta o sangue do jornalismo. E das lembranças que eu mais tenho dele, de sala de aula, é o Agostinho contando as peripécias dele como jornalista, como conseguiu chegar a uma entrevista com o Roberto Carlos. Às vezes não precisava nem da teoria, né? A prática dele, a prática do modo como ele colhia as informações, como ele ia atrás da notícia, isso era que me empolgava dentro da sala de aula. Teve a época da greve de 89, uma greve gigante que teve em 89 no segundo semestre. Nós trabalhamos numa agência de notícias dentro da faculdade. Foi um negócio muito bacana. 89, 90, agora eu vou falhar aqui o ano. Sim, como ele é um jornalista, ele é muito mais velho do que eu, logicamente, eu fui aluno dele, certo? Eu sentia ele meio pai ali dos alunos, não paternalista, mas um pai. E ele tem vários filhos na faculdade, na universidade. E eu acho que isso é bacana de dizer. E a gente ia tomar uma. E a gente terminava a aula, ia ali, conversar, jogar sinuca, brincar, bebericar alguma coisa. E o dinheiro acabava e tinha um Agostinho ali, de repente se oferecia para pagar mais uma e conversar mais coisa. E a mesa ficar mais interessante. Ali era
mais aula, era mais aula e a gente não se incomodava. Era isso que o Agostinho fazia com a gente, ele estimulava a gente a ouvir. Toda vida que eu vou contar uma história, eu me lembro muito do Agostinho. Um abraço grande, Agostinho. Obrigado, muito obrigado mesmo. Comovente. Professor Agostinho, Quero me matar do coração. Isso é sacanagem. que aprendizado que o senhor leva de 25 anos como professor da universidade? Olha, todo mundo devia ter essa experiência, porque eu, pelo menos, sou um cara bem resolvido, né? Eu sempre fui muito querido pelos meus alunos e sempre gostei demais dos meus alunos. Sempre gostei de dar aula. Para mim, nunca foi cansativo dar aula, né? Eu não gosto de corrigir prova, de ir para reunião do departamento, né? É melhor você ir para o enterro do que para a reunião do departamento, que é uma coisa terrível, né? Mas, fora isso, dar aula é uma coisa muito gostosa. A universidade, você convive com jovens, né? Todo dia tem novidade, o jovem traz aquele vigor, né? Então isso é muito sadio, muito gostoso mesmo. Eu às vezes tenho saudade da sala de aula, mas é uma saudade boa. Eu larguei, quando eu deixei de dar aula, eu fiz como o Pelé. Você tem que se aposentar no auge, né? Quer dizer, você ainda pode jogar qualquer partida se lhe chamarem. Porque eu fiquei com medo, disse, bom, você vai envelhecer e aí você vai ficando cara defasado, né? Porque eu não vou acompanhar, não tenho interesse em acompanhar esse negócio de mídia, de social, essa coisa. Então, assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou acabar ficando um cara que os alunos dizem, esse cara já morreu e não sabe, né? Então eu saí num momento que eu estava bom na minha profissão, de professor, então deu uma de Pelé, saí num momento bom. Né? Pelé deixou essa lição para mim. Encerramos aqui o programa. Espero que todos e todas tenham gostado da edição do UFC Entrevista de hoje. Agradeço a vinda do professor Agostinho Gosson. Um muito obrigado em nome de toda a equipe do Laboratório de Telejornalismo. Até mais.